Amém? Então eu queria convidar uma pessoa muito especial para mim, que é o Assir, para ele poder ministrar uma palavra hoje. Uma salva de palmas para ele. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Bem, eu queria, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da pastora Virgínia, que foi anteontem, no domingo. Mas eu queria contar para vocês um pouquinho do convite, assim, rápido, porque no final do culto, a pastora virou para mim, logo que acabou o culto, falou assim: olha, você já cantou? Eu falei, não. Ela falou assim, não, mas você já experimentou cantar? Eu falei, não, de jeito nenhum. E aí, ok, eu desci, né? E ainda com a expectativa de que fosse uma brincadeira, né? E aí, um pouco depois, quando eu já estava indo embora, a pastora me chamou de novo e falou: mas então, e o negócio de cantar, né? Eu falei: não, pastor, eu cantar sem condições, assim. E ela falou assim: olha, mas Deus me mostrou um microfone na sua mão, né? E eu falei: olha, mas o microfone estava errado, né? Eu pensei, passou errado pela minha mão, assim. E aí eu fui embora, né? E aí eu fui embora. Quando eu estava no carro, e eu queria contar isso porque para elogiar aqui a obediência e a fé da pastora, porque aí eu entendi o convite, né? Eu acho, né? A velocidade com que eu creio que ela pensou assim, bem, se Deus me mostrou ele com o microfone na mão e não é cantando, então eu vou convidar ele para dar uma palavra aqui. Então, eu espero assim, vocês podem ter certeza que no fundo do meu coração eu vou dar o meu melhor, assim, porque eu não espero cantar. Eu espero que realmente tenha sido isso que Deus tenha mostrado, né? Tá? Então, vamos orar, né? Amém. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por esse louvor que prepara o nosso coração e o nosso espírito, que nos faz entrar na Tua presença. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui hoje. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco hoje. Que nós possamos te encontrar, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós, nesse lugar, a reverência, a seriedade, ó Pai, para que a Tua presença possa habitar entre nós. Nós dizemos que Tu és bem-vindo e que Tu és o Senhor desse lugar, das nossas vidas. Por isso, Pai, eu te entrego essa palavra, te entrego os meus lábios, ó Pai, a minha mente, ó Pai, para que o Senhor possa agir hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda intenção maligna, toda resistência, ó Pai, para que a Tua palavra não chegue e não cumpra o papel dela, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse lugar. Nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Assim, eu queria falar um pouquinho assim para vocês hoje sobre algo que eu considero muito importante, que é a maneira como nós
reconhecemos a Deus nas nossas vidas, né? E sobre como que a maneira como nós vemos a Deus e como nós nos vemos em Deus influencia tudo que nós fazemos, né? Eu, há pouco tempo atrás, um mês e pouco atrás, eu estava assistindo uma aula, na verdade, um curso, que pela internet, de uma universidade americana, de Yale, sobre o Novo Testamento, né? E nessa aula, o professor que já leciona nessa universidade há mais de 15 anos ou 20 anos, ele falou um pouco sobre o histórico, ele tem, portanto, um histórico, né? E ele falou um pouco sobre o perfil das pessoas que buscam esse curso, né? E ele dizia que uma grande parte, né, ele basicamente dividia em dois grupos, né, em que o primeiro grupo eram de pessoas que eram declaradamente estudiosas da Bíblia, né, cristãos, não só cristãos, né, assim, evangélicos, mas também católicos, enfim, tal, mas sem uma questão da religião, mas pessoas que declaradamente tinham uma história de estudo, né, da Bíblia, a palavra, e que tinham pessoas que chegavam lá sem uma referência, né, maior, sem uma referência, que eu digo, de um estudo da palavra. Mas ele disse uma coisa que eu achei interessante, que mesmo nessas pessoas, que diferente de, às vezes, outros cursos, que quando se trata de Deus e da Bíblia, mesmo as pessoas que não têm um estudo, elas têm uma opinião formada sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o que Deus queria dizer, e como que então toda pessoa que chegava ali trazia consigo, mesmo aquelas que não se dedicaram ao estudo, traziam um entendimento, né, sobre a palavra. E ele falava assim sobre como que ele falou sobre como que então era chocante ao longo de todas as aulas, que são mais de 20 aulas, é um curso longo, e como que tantas descobertas eram feitas e como que isso influenciava as pessoas. Então, eu diria que talvez a gente pudesse dividir hoje, poderíamos nos dividir dessa forma, né? Talvez alguns dos que estão aqui, nunca tenham dedicado um tempo da sua vida ao estudo da palavra. Mas eu tenho certeza absoluta que mesmo que você nunca tenha feito isso, você tem uma opinião sobre quem Deus é, sobre quem você é em Deus, né? Sobre como isso te influencia, né? Essa visão, acho que na nossa vida, ela é construída desde a infância, né? Por influência dos nossos pais, da escola, muitas escolas que têm uma educação também religiosa, né? Amigos, enfim, e a igreja, obviamente, e assim, é engraçado que até há muitos anos mesmo atrás, alguém me falou de um livro, um livreto, na verdade, chamado O Coração Paterno de Deus, né? Em que esse livro falava sobre como que existe uma tendência da gente transferir a nossa relação com o nosso pai natural para o nosso pai, né, celestial. Sobre como existe uma
relação natural e que costuma acontecer, né? E é engraçado que eu, assim, cresci com uma... Acho que isso também, obviamente, também me influenciou. E eu cresci de uma maneira muito, assim, num sistema muito de meritocracia, né? Que era, assim, se eu fazia as coisas bem, então eu era bom, era um bom filho, né? E se eu não fazia as coisas bem, a coisa era... A gente até entende, obviamente, né? Mas eu acho que, aliás, é o principal modelo que a gente está acostumado, né? Eu acho que na escola é assim, enfim, e nem estou reclamando do meu pai por causa disso, mas e eu lembro que quando eu era adolescente, a minha mãe me contou uma história que me marcou muito, assim, que eu acho que eu tinha transferido, né? Posso dizer que eu tinha transferido essa relação, e eu tinha uma grande crise, assim, que era se eu estava agradando a Deus ou não. Será que eu estou agradando a Deus? Porque se eu estiver agradando a Deus, que bom. Se eu não estiver agradando a Deus, que brabo. E eu vivia muito nesse conflito, assim. E é engraçado que um dia minha mãe me contou uma história que foi a história de um filho e um rei, né? E de que esse rei vivia lá no... história para criança, tá, gente? Então, então esse rei tinha vários filhos, enfim, tal, e ele vivia lá no castelo. E ela falou de um filho e esses filhos todos, eles tinham uma reverência muito grande ao pai, assim, né? Que era o rei, e que ao chegar na presença dele e tal, não sei o quê. Mas falou de um filho que tinha uma liberdade de correr em volta do pai e de pular no colo do pai e abraçar esse pai. E ela falou que esse filho era eu, né? Assim, foi uma história boa, né, como foi de criança, mas que exerceu uma forte influência sobre a imagem que eu construí de Deus na minha vida, de um pai, de um Deus que era meu pai, em quem eu podia ter liberdade, assim, né? Não sem reverência, né? Eu acredito, minha mãe não quis me dizer sobre não ter reverência, mas ela quis falar sobre a liberdade com o pai, né? Então, eu não sei de que forma, mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história que influenciou a visão que vocês têm, né? E o que eu vim falar para vocês hoje é sobre duas histórias que na palavra que nos mostram um pouco dessa visão distorcida que a gente tem de Deus às vezes, e sobre a importância da gente conhecê-lo melhor, e sobre a diferença que isso faz na nossa vida, né? E a primeira história é uma história bem conhecida, com certeza da maioria ou de todos, que é da parábola do filho pródigo, né? E para quem não conhece a parábola do filho pródigo, né, um pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo chegou e pediu ao pai que desse a parte da herança que cabia a ele, porque ele queria viver a vida, né? Tipo, ali longe e tal. E o pai então deu a parte da herança que cabia a ele, e ele foi. A Bíblia diz que ele viveu, na expressão bíblica, viveu dissolutamente, viveu loucamente, né? E diz que ele então chegou ao ponto de perder tudo, assim, e chegar ao ponto de se
desejar se alimentar da comida dos porcos, né? E os porcos ainda é para a gente hoje, mas na época era um símbolo da impureza, né? E o desejo dele era o desespero dele de ter perdido tudo era tão grande que o desejo dele era se alimentar da comida dos porcos. E esse filho então volta e procura o pai, né? Volta para casa e ele encontra com o pai, né? E eu quis contar a história para não tomar muito tempo lendo, mas essa história está em Lucas 15 e eu queria rapidamente falar da resposta do pai, né? E tá no versículo 21, Lucas 15, versículo 21. Todo mundo abriu? Então, temos aqui também para quem não conseguiu. Vamos lá. Diz o seguinte: e o filho lhe disse, né? Então eu contei a história para vocês no início, aí estou chegando já quando o filho retornou e encontrou o pai. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. E também trazei e matai um novilho cevado, né? Comamos e regozijemo-nos, porque meu filho que estava morto reviveu, né? Estava perdido e foi achado. E essa é uma primeira característica, como eu falei, que é difícil muitas vezes para nós entendermos, que é a graça de Deus. Quando o filho voltou, ele encontrou o pai que deu a ele, como a gente viu aqui, deu uma roupa, a melhor roupa, um anel e as sandálias, né? E a melhor roupa, vocês vão ver que todas as três coisas falam da identidade do filho. A melhor roupa fala sobre distinção, né? E isso é algo que seguidas vezes a Bíblia nos ensina e nos mostra sobre como nós somos distintos, né? Em Salmos, a Bíblia diz que o que é o homem para que dele se lembre, ou o filho do homem e tal. No entanto, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, né? Em Gênesis, quando Deus formou o homem, eu estava estudando até sobre isso esses dias, diz que ele colocou a essência dele no homem. Eu estava estudando sobre mais sobre essa característica da imagem, da semelhança e do domínio, e que ele colocou a essência, e a essência fala de algo que não pode ser tirado, sabe? E ele deu ao homem um conjunto de características como as que ele tem. E deu a esse homem, a nós, a autoridade e a responsabilidade de governar a terra. Então, nós fomos feitos distintos, né? E essa é a primeira coisa que o pai entrega para ele. A segunda coisa que o pai entrega é um anel. E o anel fala exatamente de autoridade, né? O anel fala exatamente da autoridade. A Bíblia diz que
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. E Jesus diz que eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes, né? Eu vos dei autoridade, vos dei poder para que tudo que vocês ligarem na terra seja ligado no céu. Tudo que seja desligado na terra seja desligado no céu, né? Então, a Bíblia nos mostra que parte da nossa identidade é a autoridade. E a terceira coisa, que eram as sandálias que o pai deu ao filho, foi... As sandálias falam de liberdade, porque os escravos na época não usavam calçados, só os homens livres usavam calçados. E quando ele entregou aquela sandália ao filho, ele estava falando sobre a liberdade dele. E é outra coisa que a Bíblia nos fala bastante também. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, né? E diz, não vos coloqueis de novo sob o jugo de escravidão, né? Então, quando esse filho chegou e todo o roteiro dele de meritocracia estava completamente destruído, o pai disse para ele, a tua identidade é a mesma. E isso é muito difícil para a gente entender, assim. É muito difícil, porque a gente é muito acostumado a sermos aceitos, amados, admirados, dependendo do que a gente faz, e não de quem a gente é, né? Se diz um livro que diz que até falando sobre o livro de Jó, e falando que o livro de Jó é um livro que fala de santidade, e diz que santo é apenas aquele que é. Eu achei interessante, assim. E nós somos santos, né? Eu ouvi muito assim, né? O pastor tem uma vantagem que dizia que nós não somos pecadores tentando ser santos. Nós somos santos que de vez em quando pecamos, né? Mas faz diferença, né, entender isso. Mas a história não termina aí, né? E ela continua dizendo que o pai então chegou e eles fizeram a festa, que aliás é a última coisa que o pai dá, que é uma festa, né? E quando o filho mais velho chega e ele vê toda aquela movimentação, ele pergunta, o que está acontecendo, né? E então dizem para ele, olha, seu irmão estava perdido e se achou e voltou para casa, e coisa boa. E o filho mais velho fica furioso, né? Vamos ler, né? Está em Lucas 15 também, a partir do versículo 28. Vamos ler a partir do 28, né? Lucas 15, versículo 28, que diz assim, e ele, né, o filho mais velho, então, ele se indignou e não queria entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, aqui eu acho que é um dos momentos máximos da raiva dele, né? Vindo, porém, esse teu filho aí, né? Que não é nem meu irmão, né? Vindo, porém, esse teu filho, né? Que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho,
tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. E é interessante que o que eu acho que a gente observa aqui é que tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho não sabia qual era a sua identidade, né? E diferente do filho mais novo, que chegou com toda uma culpa e todo um sentimento de não merecimento, de condenação, o filho mais velho ocupava um lugar, o extremo oposto, que às vezes a gente ocupa, que é de achar que nós merecemos porque estamos certos, né? Nós merecemos porque estamos certos. E você vê que ele estava ali todo o tempo, mas ele também não sabia ser filho, porque ele diz: eu estava aqui todo o tempo, eu estava aqui todo o tempo. E o pai, a resposta do pai é assim: mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tem uma coisa interessante que é a gente. Eu estou lendo um pouco da história do cristianismo, né? E eu vi que quando até o século IV, né? Até o século IV depois de Cristo, né? Os cristãos, assim que eles foram reconhecidos como cristãos, porque antes eles eram judeus, né? Depois judeus cristãos, e então cristãos, e isso aconteceu em 311, 313, quando Constantino, o imperador, se converteu. Até esse período, os cristãos foram muito perseguidos, e eles foram e tinha uma coisa que era muito comum, que era eles literalmente davam a vida por aquilo que eles acreditavam. Então você vê assim na história muitos mártires, né? E no que eu estou estudando, no que eu estou lendo, diz que com a conversão de Constantino e com o cristianismo passando a ser aceito, uma outra coisa assumiu o lugar do martírio, né? Na busca da pureza e da santidade, que foi uma coisa chamada ascetismo. E o ascetismo, na verdade, é uma filosofia de vida em que você refreia e você foge dos prazeres como uma forma de buscar uma pureza e uma santidade, né? E eu não vou entrar nisso aqui nessa discussão, mas o que eu quero dizer é que tem uma coisa que é muito às vezes perigosa, que eu penso, que que às vezes a gente assume determinadas coisas que a gente não faz, e isso a gente precisa que o outro sofra para justificar aquilo que você está fazendo. Está dando para entender? A gente tem uma dificuldade de amar e aceitar o outro, porque alguma coisa precisa justificar o sofrimento e essa vida que eu estou levando, né? E eu creio que o ascetismo, não é a vida que Deus tem para nós. Não é a vida que Deus tem para nós. Eu acabei de falar, foi para a liberdade que Cristo nos despertou. E eu creio que o Espírito Santo nos conduz. Mas quando a gente vive uma vida sem liberdade, e quando a gente vive uma vida de mentira, de várias coisas que a gente gostaria, que a gente pensa, mas a gente não faz, não sei o quê, existe uma raiva de quem está do outro lado. Existe uma raiva clara do filho mais velho aqui, que esse teu filho aí perdeu tudo, ele saiu igual um louco fazendo. É quase que dizer: eu queria fazer isso também, mas fiquei aqui, entendeu? É quase como se ele fizesse isso. Eu fiquei aqui, eu não fiz nada, entendeu? Eu não fui, curti, agora vou voltar. Tá ele aí voltando,
E ele precisa sofrer alguma coisa. E isso também fala sobre uma distorção sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos em Deus, sobre quem é o nosso Pai. Eu pedi a Deus que nessas duas histórias, na verdade uma é a do filho pródigo, a outra que eu vou falar aqui, que o Senhor pudesse falar com cada um aqui, né? Eu não sei o que toca mais em você, né? Assim, mas que nosso Pai possa tocar seu coração, né? Essa é uma história que fala sobre identidade. E eu queria falar uma outra que é também bem conhecida, que é a história de Jó. Fala sobre uma outra dificuldade que eu acho que a gente tem. E, para quem, fazendo também um resumo assim, rápido, para quem não conhece a história de Jó, a Bíblia diz que Jó era um bom homem, né? Jó era um bom homem, e logo no início do livro de Jó, Satanás procura Deus, fala assim, tá vendo esse teu servo aí? Ou Deus, enfim, eles se encontram. Não lembro quem procura quem, mas eles se encontram. E fala assim, tá vendo teu servo Jó? E o diabo diz para Deus que Jó só tinha aquela devoção e aquele amor porque ele era abastado e né, tudo dava certo na vida dele. Enfim, e aí a Bíblia então mostra que Deus permitiu que algumas coisas acontecessem a Jó e depois novamente. E aí isso tudo acontece do capítulo 1 ao início do capítulo 2. Isso que eu queria frisar. Tudo isso acontece do capítulo 1 ao início do capítulo 2. Até o meio do capítulo 2, aí acontece todas as desgraças com Jó e tal, não sei o quê. E aí tem uma coisa muito curiosa, que é do capítulo 2 até o capítulo 38, do capítulo 2 até o capítulo 38, Jó e os três excelentes amigos dele passam 36 capítulos discutindo sobre por que aquilo está acontecendo, né? E é muito engraçado, assim, né? Porque se você for ver só os tópicos assim, né? Se você ver só os tópicos e for passando, você vê que assim, Jó descreve a sorte dos perversos. Aí o Bildade passa a se justificar diante de Deus. Aí Jó afirma a soberania de Deus. Jó descreve as prosperidades dos perversos. Aí o Elifaz acusa Jó. E aí você vai indo, né? Jó se defende das acusações. E aí Jó defende a sua integridade. Aí Jó medita sobre a brevidade da vida. Jó protesta contra a severidade de Deus. Bildade afirma a justiça de Deus. Jó contende com Deus. E é assim, né? Se você for passando só nos títulos, você vai ver isso. E Deus não fala nada do capítulo 2 até o capítulo 38. Do capítulo 2 até o capítulo 38, Deus permanece calado. Então, Deus fala. E aí, quando Deus fala, sai de baixo, né? Porque no capítulo 38, no capítulo 38, se vocês quiserem ler, versículo 1. Jó capítulo 38, né, versículo 1. Diz o seguinte, que podemos? Amém? Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, quer dizer, depois disto depois disso tudo, né? Depois, né?
Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse o seguinte: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E aí, olha agora: cinge, pois, os lombos como homem, porque eu te perguntarei e tu me farás saber. Aí, meu querido, o negócio fica feio, porque aí começa, né? Versículo 4: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Né? Me diz se tens entendimento. Quem foi que lhes pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem foi que estendeu sobre ela o cordel? Né? Ou, aí eu vou ir passando, tá? Para a gente não ir lendo tudo. Ou quem encerrou, no versículo 8, quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Né? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? Bem, depois, versículo 17: porventura te foram reveladas as portas da morte, ou vieste essas portas da região tenebrosa? Ouviste, perdão, essas portas da região tenebrosa? 18: tens ideia nítida da largura da terra? Me diz se tu sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. 21: tu sabes, porque nesse tempo já eras nascido. Né? Aqui até tem um bom humor aqui, né? Uma brincadeira. Tu sabes, porque nesse tempo já eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Por um acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? 24: onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? E aí, gente, assim segue. Aí, quando chega lá no versículo, depois quem não leu pode ler, né? E Deus vai falando até o capítulo 40. No capítulo 40, no versículo 1, então, no versículo 3, né? No capítulo 40, versículo 3, então diz que Jó responde a Deus. E Jó fala o seguinte, a partir do versículo 4, né, ele diz o seguinte: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez eu falei, mas eu não replicarei. Aliás, 2 vezes eu falei. Eu acho que isso aqui como diz, figurativo, né? Porque na verdade ele falou 2 vezes, não, ele falou um monte de vezes, né? Ele estava falando um tempão. Uma vez eu falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém eu não prosseguirei. Ou seja, a resposta de Jó é uma resposta, ele se cala. Mas é engraçado que Jó se cala e Deus continua. E continua dizendo o seguinte, a partir do versículo 6, também não vou ler tudo, mas só para dizer, a partir do versículo 6, então Deus continua e diz: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, porque eu te perguntarei e tu me responderás. E aí Deus continua: acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, e veste-te de majestade e de glória. E assim ele vai, né? Continua falando. E depois que Deus continua falando, aí a gente chega no último capítulo de Jó. Capítulo 42, Jó então dá a segunda resposta para Deus depois que ele está falando. E é muito interessante essa resposta. E eu queria falar sobre a diferença da primeira para a segunda. Ele diz agora assim: eu sei que tudo você pode. Eu agora sei que você
pode todas as coisas. E nada do que você queira fazer pode ser frustrado. E ele não acaba aí. Ele diz o seguinte: na verdade, ele fala assim: eu falei do que eu não entendia. Coisas que eram maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. E agora tem uma coisa muito interessante, que é onde eu queria chegar. Que ele fala assim: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. E agora ele diz o seguinte: eu te perguntarei e tu me ensinarás. O que eu quero dizer aqui é que essa segunda história fala sobre um outro lugar difícil da gente ocupar. É muito difícil para a gente viver, aceitar algo do qual a gente não tem compreensão. E esses dias, e até eu achei interessante, lembrei que o Guilherme estava falando aqui no domingo passado, retrasado, e ele falou sobre a fruta pão que caiu, né, no carro dele. E depois o Lula falou sobre a amêndoa, folha de amêndoa que caiu, e que ele buscou o significado. E eu creio que Deus fala conosco dessas formas, multiforme. Mas eu também creio que a gente tem um Deus que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. E que a gente precisa aprender a se relacionar com Deus quando a gente não entende o que está acontecendo. Quando a gente não tem uma explicação racional para o que está acontecendo. O que é algo muito difícil para a gente. Porque a gente sempre busca e espera uma compreensão racional do porquê aquilo está acontecendo comigo. Sabe? Existe um campo dentro da teologia chamado teodiceia, que é um campo que estuda a explicação racional de quem Deus é. E eu creio que a gente nunca vai alcançar isso. E viver numa condição de ter a nossa vida entregue nas mãos de alguém que às vezes está fazendo coisas que a gente não sabe o que é, não é fácil, né? Não é fácil. Demanda uma confiança, né? E fé, né? Que não é algo. A gente muitas vezes busca, tem a fé, mas já esperando a compreensão, né? Mas eu não sei, eu passei por situação na minha vida já, e há algum tempo atrás, em que começou a acontecer uma coisa e outra, eu comecei a anotar, não, isso aqui está acontecendo, mas começou a acontecer tanta coisa que eu já não sabia mais anotar nada, eu já não sabia mais o que estava acontecendo na minha vida. E eu me vi diante desse lugar, que é: ou eu confio que Deus está me guiando a minha vida, porque eu não consigo compreender todas as coisas. Eu creio que muitas coisas Deus vai nos revelar hoje, amanhã, com o tempo. Mas eu creio também que nosso Deus é muito maior e que nós precisamos confiar nele mesmo quando nós, sem esperar esse entendimento. E isso não é fácil. Nesse mesmo livro que eu li recentemente, ele fala que, engraçado, que de certa forma, quando a gente busca uma razão para tudo que está acontecendo em torno da nossa vida, é uma forma de idolatria. E eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre idolatria dessa forma, mas eu achei interessante, porque
significa você se colocar no topo e dizer que todas as coisas acontecem em torno de você. E a verdade é que muitas vezes nós somos instrumentos na mão de Deus para o plano dele. Aliás, muitas vezes nós somos instrumentos nas mãos de Deus para o plano dele. Não para a nossa vida no sentido de tudo acontecer em prol da nossa vida. Então, além de tudo, eu achei interessante ver que isso é uma forma de idolatria. E, bem, eu queria terminar, não sei se eu já passei aqui no horário, mas eu vou terminar já. Eu queria terminar, já que eu falei duas histórias, eu queria terminar com uma última história que na verdade é o que eu queria deixar como uma dica que eu acredito que a Bíblia nos deixa sobre como a gente desenvolver essa nossa visão sobre quem Deus é, sobre como a gente evoluir e aprimorar o nosso conhecimento sobre quem Deus é. E essa história também, vou contar rapidamente que, fazer um resumo, é a história de dois discípulos, depois da morte de Jesus, dois discípulos que estavam caminhando de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, né? E era uma distância de 10 quilômetros, em torno de 10 quilômetros, e esses dois discípulos estavam caminhando, e Jesus então se junta a eles. E quando Jesus se junta a eles começa a andar com eles. Eu acho tão forte essa passagem. E Jesus começa a andar com eles, mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus vira para ele e fala assim: o que preocupa vocês? O que vocês estão discutindo? Assim, o que vocês estão falando? O que vocês estão preocupados? E eles são capazes de virar para Jesus e falar assim: cara, só você que não sabe na cidade. Chega a ser hilário, né? É hilário. Ele fala assim: só você que não sabe, cara. Ele diz assim: você é o único que, estando em Jerusalém, tendo estado em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo. Né? E fala assim: teve um profeta, o que era esperado, né? O Messias esperado, que morreu. Diz assim, engraçado que ele fala assim: ele era quem nós esperávamos para redimir Israel, mas ele morreu e acabou, ele morreu, né? E engraçado que eles estavam andando com Jesus ao lado deles, eles tinham um problema que envolvia diretamente Jesus, e engraçado, eles esperavam, é engraçado até que eles dizem como assim: ele veio resolver um problema, mas ele morreu. E às vezes na nossa vida a gente está assim, né? A gente estava esperando por uma redenção. A gente fala: mas ele morreu, ele sumiu, ele morreu e não ressuscitou, né? E aí, o que eu queria dizer sobre essa dica, que eu acho que a palavra nos dá, é que são as duas coisas que Jesus fez, que fez com que eles reconhecessem Jesus. A primeira coisa que Jesus fez foi, a Bíblia diz que Jesus, eu não vou abrir por causa do tempo, mas vocês podem ler depois, está em Lucas 24. Mas a primeira coisa que Jesus fez, a Bíblia diz que Jesus começou desde Moisés a contar toda a história. Toda a história. E eu acho isso forte porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer para entender, para reconhecer Jesus na nossa vida,
que está do nosso lado. É quando a gente entrega para Ele a nossa história. A história, para mim, fala sobre registros. E o que eu quero dizer é que, às vezes eu ouço pessoas dizerem assim que se converteram e começaram uma vida nova. Amém. Nova criatura, nós somos. Mas tem uma coisa que às vezes eu vejo que eu acho ruim, que é quando existe um estímulo, quando a pessoa resolve, assim, esquecer e apagar aquela história que ela teve até ali. E como que pular para a linha de cima e começar uma história totalmente dali de cima, esquecendo a história que está para trás. E eu acredito que isso é um grande erro, porque a gente vai conhecer mais e mais Jesus quando a gente entregar para Ele a nossa história e começar a aprender a reconhecer como que Ele se movia através da nossa história e como que Ele vai transformar a tua história, como que Ele vai mudar aquilo que você era. Porque uma pessoa que tenta, porque na verdade na prática isso até meio não existe, né? Você tenta esquecer completamente o que aconteceu contigo e começar, na verdade, você viver uma pessoa vazia e uma pessoa sem fundamentos. Sem fundamentos, porque tudo que você é hoje foi construído e é resultado da história que você tem. Então, se você excluir a tua história, você fica perdido. E o que a gente precisa fazer é exatamente entregar a nossa história para Jesus, né? E assim, então a primeira coisa que eu acho muito forte é que é engraçado, tem uma passagem que eu gosto muito na Bíblia que diz que tinha uma discussão de um cego, de um cego que tinha sido curado, e as pessoas estavam discutindo se Jesus podia curar, se não podia curar, se ele era Jesus mesmo, se não era, se ele era o Messias, se ele não era o Messias, se ele era o que fosse. E a resposta daquele homem é maravilhosa. E ela fala da história. Ele fala o seguinte: olha, eu não sei o que vocês estão discutindo aí, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Sabe, nada resiste a uma experiência com Deus. A gente é capaz de estudar a Bíblia de frente para trás e trás para frente, mas nada substitui você ter uma história para contar de eu era cego e agora eu vejo. Eu era perdido e agora eu sou achado. Eu era drogado e agora eu sou liberto. Eu era, sabe, nada substitui isso. Sabe, eu vi um vídeo esses dias em que a pessoa falava sobre a música, e que na música você é capaz, tem pessoas que são capazes de conhecer profundamente a música, conhecer todos os tons, todas as nuances, todos os ritmos, e ainda assim não admirar a música. Mas existem pessoas que são capazes de não saber nada sobre música, mas ainda assim apreciarem a música. Então, nada substitui a nossa história sendo entregue nas mãos de Deus e sendo transformada, sabe? E a segunda coisa que Jesus fez foi que diz que ele então sentou, ele foi até a casa deles. Na verdade ele estava indo embora e os homens convidaram ele, ainda não tinham reconhecido ainda Jesus, e convidaram ele para ficar na casa, e Jesus ficou. E diz que Jesus então sentou à mesa com eles e partiu o pão e abençoou o pão naquele momento com eles. E assim, é interessante a gente entender o que significava o partir do pão ali. O partir do pão ali não era a ceia,
como nós conhecemos. Porque o contexto ali, né, não é o contexto do cristianismo de hoje, mas é um contexto do judaísmo do primeiro século, né? E na época, partir o pão significava o seguinte, que todo o tempo de comunhão, ele era mediado por refeições. E então dizer que você tinha partido o pão significava dizer que você tinha tido um tempo de comunhão. E eles tinham uma prática que era de pegar o pão e partir o pão, e eles faziam recitavam uma oração, que era uma oração de gratidão a Deus pela provisão do alimento, e depois eles então dedicavam todo o restante do tempo à comunhão. E a comunhão, no original, no hebraico, a palavra usada é koinonia, e ela representa duas coisas, que é o aprofundamento da amizade e o desenvolvimento de uma visão, objetivos e prioridades em comum. Então, quando você está em comunhão com Deus, significa que você está aprofundando a tua amizade com Ele. Significa que você está aprendendo a desenvolver, alinhar a tua visão, os teus objetivos e as tuas prioridades com as de Deus. Sabe? Então, eu acho que essa é uma dica que a palavra nos dá sobre como a gente aprender a reconhecer melhor, sabe? Entregar a nossa história nas mãos de Deus e ter comunhão com o Pai, sabe? E eu queria chamar a pastora Virginia para fazer uma oração para a gente. Normalmente, a gente fica querendo acabar o culto, né? Ai, meu Deus, está acabando. Eu fiquei triste. Porque quando ele acabou aqui, peraí, como assim? Estamos apenas começando, e a comunhão, e aí, como é que é? Vamos... Ai, eu acho que só uma pessoa que mergulha profundamente com o Senhor consegue fazer esse culto tão lindo como você fez. Deus abençoe ele. Eu sei que toda a honra e glória é do Senhor, mas eu acho que todos nós reconhecemos aqui a profundidade onde ele chegou no Espírito, né? Daquele que passou pelos caminhos do Senhor e conseguiu enxergar isso. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esse alimento tão profundo, Senhor, que o Assir compartilhou conosco, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, pelas profundas palavras do Espírito Santo sendo declaradas pela boca que ele fez, Jesus. Que ele fez entender, que fez mergulhar nesse lugar tão profundo, Senhor. Agradecemos esse compartilhar, Senhor. Agradecemos o reconhecimento dessa história, Senhor, declarada em cada frase que ele disse, Senhor. Obrigada pela vida, Jesus, pelas essas declarações tão profundas, Senhor, e pelo entendimento, Senhor, que ele dividiu e compartilhou conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Salve de paz.